Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas o importante é que você está aqui para a gente finalizar, terminar os estudos aí, se preparando para essa prova que está para chegar, né? E se preparando bem, eu tenho certeza, você está pronto. Então vamos para esse quase fim. Vou fazer mais dois, né? Esse é o penúltimo. Vou fazer a segunda lei da termodinâmica num terceiro vídeo, tá bom? Então aqui a gente vai ver uma segunda parte da, primeira lei da termodinâmica. Então a gente tinha visto aqui na aula anterior a primeira lei, né, que diz pra gente que a quantidade de calor fornecida a um gás que está num recipiente é igual à variação da energia interna desse gás mais o trabalho que esse gás vai realizar. Lembrando que esse gás eu posso dar um calor positivo, ou seja, eu forneço calor, então estou dando calor para o gás. Ou eu posso, entre aspas, dar um calor negativo, ou seja, na verdade eu estou tirando o calor do gás. Né? Então, esse Q pode ser positivo, forneço calor para o gás, o ambiente fornece para o gás, ou um calor negativo quer dizer que o ambiente retira calor do gás, ou o gás fornece calor para o ambiente, certo? Se delta U pode ser positivo, significa dizer que o gás está aumentando a sua temperatura, ou delta U pode ser negativo, dizendo que o gás está diminuindo a sua temperatura. Já o trabalho pode ser positivo quando o gás expande, ou seja, ele está realizando o trabalho, ou trabalho negativo quando o gás ele é comprimido porque ele está recebendo o trabalho, certo? Então nós tínhamos conversado mais ou menos isso com a legendinha, né? Agora talvez falando de uma outra frase, mas dizendo mais ou menos a mesma ideia. Lembrando, então, analisando a partir de agora que é uma transformação isobárica. Quando a gente fala de bar, a gente lembra de pressão na cabeça, né? Então, transformação isobárica, mesma pressão. Se tem mesma pressão, então eu vou entender que eu vou poder usar qualquer uma das duas fórmulas aqui. Entendendo que a pressão é constante, de acordo com que eu vario o volume, eu estou realizando o trabalho. Então, pressão vezes a variação do volume me dá o trabalho, e o trabalho, somado com a variação da energia interna, me dá a quantidade de calor fornecida a esse corpo. Acontece que lá na química, não está na nossa apostilinha, mas na química foi estudado, por isso que aqui não foi repetido, mas eu queria fazer essa interdisciplinariedade, né? Lembrando aqui da lei geral dos gases, que P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Tem gente que fala assim que para viver tranquilo é preciso viver tretando? Não, né? Tretando não. Para viver tranquilo é preciso viver isso aí, isso aí. Então, olha só. Então, aqui a gente tem uma situação que a pressão é constante. Se a pressão é constante, quer dizer que esse P1 é igual a esse P2. Se P1 é igual a P2, eu posso cortar esse P1 com esse P2. Nós ficamos com uma formulazinha que é V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, certo? Essa aqui seria uma forma que você pode usar toda vez que tiver uma situação de transformação isobárica, tá bom? Então, uma transformação isovolumétrica, que é uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica que pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Veja que eu nem falei na ordem, né? Isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Veja que o nome ajuda, porque métrica é medida, né? Iso é igual, então tem medidas iguais, medidas de comprimento, estou querendo dizer, né? De largura, de altura, então vai ter mesmo volume. Então isovolumétrica é mesmo volume. Isocórica, aí é para pesquisar, né? Então veja que aqui nós temos um volume constante. Se o volume é constante, então eu estou realizando trabalho, né? Porque se não tem o deslocamento ali do pistão, eu não tenho trabalho, então. Então não tem nem aumento de volume, então não tem trabalho positivo, e não tem compressão, não tem diminuição do volume, então não tem trabalho negativo. Então nesse caso, se a gente fosse usar aquela formulazinha anterior, aqui que Q é igual a delta U mais trabalho, como não tem trabalho, o trabalho é zero, então a variação, o calor fornecido é igual à variação da energia interna. Então o corpo, o gás, todo o calor que ele recebe, ele transforma em energia interna, tá certo? Então é o que está dizendo aqui.
Quando o gás receber calor, a sua energia interna vai aumentar e quando ceder calor vai diminuir. Então é uma relação direta aí, então. Beleza? Então lembrando aqui de novo, repetindo ali a formulazinha e a ideia, só que agora vamos pegar lá a equação geral dos gases e o volume inicial aqui é igual ao volume final. Se o volume inicial é igual ao volume final, V1 igual a V2. Então eu posso pegar o V1 e o V2 e cortar. Se eu corto os dois, eu vou ficar então com a forma de P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, né? É a formulazinha isovolumétrica, tá bom? Agora a última, a terceira aqui no caso, não é a última que vai ter mais uma ainda, é a transformação isotérmica. O nome está dizendo isotérmica, a mesma temperatura. Então a temperatura é constante, então a variação de energia interna é igual a zero. A gente voltar lá para aquela fórmula de novo. Se o calor é variação de energia interna mais trabalho, variação de energia interna é zero. Então a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então todo o calor que o corpo recebe, ele transforma em trabalho, né? Isso seria a situação aqui para a isotérmica, tá bom? Então a gente pega lá a equação geral dos gases, a gente vai ter que a temperatura I1 é igual à temperatura 2. Então eu vou pegar e cortar essa temperatura 1 com a temperatura 2 e eu vou ter que P1 sobre V1 é igual, desculpa, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, tá certo? Aqui nós temos um gráfico de pressão em função do volume e a gente tem então como seria essa transformação. Veja que ela faz esse desenho aqui, ó, e esse desenho aqui ele é chamado de isoterma. Por que isoterma? Porque é a linha na qual todos os pontos têm a mesma temperatura, tá certo? Então veja que se eu tivesse diferentes isotermas, vamos dizer que eu tinha esse desenho aqui, tem um desenho mais distante. Quanto mais distante do gráfico tiver a isoterma, maior é a temperatura, tá? Então essa isoterma aqui é uma coisa. Se eu tivesse uma isoterma aqui em cima, ó, uma isoterma aqui em cima, seria uma temperatura mais alta, tá? Então, e por último, agora sim, a transformação adiabática. A adiabática, a gente já fez essa brincadeira. A, não, diabo, calor. Então, não troca calor com o ambiente. Né? Se não troca calor com o ambiente, o Q é igual a zero. Se esse Q aqui é igual a zero, eu pego o trabalho que está aqui somando e passo para o lado subtraindo. Então, vai ficar assim que ΔU, positivo, é igual a menos o trabalho. Então, veja que a variação da energia interna tem o mesmo módulo que o trabalho, só que com sinal trocado. Né? Então o que acontece? Aqui eu tenho um gráfico de pressão em função do volume e eu tenho duas isotermas. Dentro dessas duas isotermas eu tenho uma transformação que é essa linha vermelha é uma linha adiabática. Por que ela é uma linha adiabática? Porque veja que ela está mudando a sua pressão e mudando o seu volume, mas ela não troca calor com o ambiente, tá certo? Ela é uma relação adiabática. Então aqui a gente isso aqui é uma coisa interessante a se guardar, uma troca de energia na forma de calor é um processo lento. Então quando você tiver uma transformação isotérmica, como eu estou falando de troca de energia na forma de calor, então vai ser uma reação lenta. Já a troca de energia na forma de trabalho, isso pode ser rápida. Então, as transformações adiabáticas tendem a ser muito rápidas. Tá? Então, guarda isso aí, que isso aí às vezes pode ser uma questão teórica que pode aparecer para você. O que é uma transformação cíclica? Imagine que eu estou aqui no ponto A e eu aumento, olha só, aumento a pressão, mas a um volume constante. Então, estou aumentando a pressão a um volume constante, chegando até B. Veja que aqui no A e o B, os dois têm exatamente mesmo volume. Então a transformação de A para B é uma transformação isovolumétrica, que variou somente aqui a pressão. Né? De B para C, eu tenho uma transformação que tem pressão constante. Então aqui eu tenho uma pressão constante e variou o volume, certo? De C para D eu tenho uma pressão variável, está diminuindo a pressão, mas está mantendo constante o volume. E de D para A eu tenho pressão constante e volume variável. Então, saber interpretar isso, enxergar isso no gráfico é bem importante, porque o cara vai perguntar para você que tipo de transformação é essa. Daí você tem que saber traduzir
essa questão. Mas esse gráfico aqui não era só para isso. Esse aqui gráfico, na verdade, era até mais importante a gente entender que é uma transformação cíclica. Veja que eu estava em A, fui até B, de B para C, de C para D e de D para A de novo. Então, da posição que eu saí, eu cheguei novamente. Então, eu fiz um ciclo. Eu encerrei um ciclo. Então, eu estou chegando nas mesmas condições que eu saí. As condições finais são exatamente iguais às condições iniciais. Quando a gente vai analisar o trabalho que eu realizei ali, eu vou dizer assim que o trabalho total é o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Então a soma de todos do trabalho de cada uma das transformações é o trabalho total. Aqui eu tenho uma transformação que está acontecendo no sentido horário. Uma transformação no sentido horário ela vai ter sempre um trabalho positivo. Então esta área que eu vou considerar como positivo, eu vou dizer que o trabalho nessa transformação, nesse ciclo, é um trabalho positivo. Já esse segundo caso, eu tenho um sentido invertido, ó. Eu tenho um sentido anti-horário. No sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo, tá bom? Então essa daí é a segunda parte do nosso termodinâmica. Espero ter ajudado vocês, espero ter conseguido mostrar para vocês aquilo que vocês precisavam saber desse assunto. Então a gente subdividiu em duas aulas a primeira lei da termodinâmica e eu vou passar para vocês logo a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então 3 aulinhas curtinhas, mas se ficar com dúvida, assista uma segunda vez ou pergunta pra gente na melhor forma de acesso que a gente puder, tá bom? Beijo para vocês, bons estudos e até já. Tchau.